Bom, pessoal, o problema é o seguinte. A gente tem aqui óleo SAI 30, que escoa entre duas placas horizontais, paralelas e distanciadas de 5 milímetros. É, a placa inferior é imóvel, enquanto a superior apresenta velocidade horizontal de 0,2 milímetros, desculpa, 0,2 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Então a gente tem aqui, né, as duas placas paralelas, a esquematização. A placa inferior é uma placa que está imóvel e a placa superior é uma placa móvel que tem uma velocidade de 0,2 metros por segundo. E o que mais a gente tem, né? O gradiente de pressão no escoamento é igual a menos 60 kPa por metro na direção de X. Então, esse gradiente de pressão ele já foi dado. Calcule a velocidade média do escoamento, sabendo que a viscosidade dinâmica é de 0,44 newton vezes segundo por metro quadrado. Então, basicamente, aqui é a esquematização do nosso problema, né? O que seria a nossa figura. Notem que nesse problema aqui, o sistema de coordenadas ele não foi especificado, né? A posição do sistema de coordenadas. Então, normalmente, o que eu gosto de fazer é adotar esse sistema de coordenadas na placa inferior. Vocês vão entender um pouquinho o porquê mais à frente, porque isso aqui facilita a nossa condição de contorno para a resolução do nosso problema. E o que mais? Aqui é dada a velocidade, né, da placa superior, e aqui é uma placa imóvel. Lá na primeira unidade, quando a gente começou a estudar esses casos de placas paralelas, seja ela uma móvel em uma parada ou as duas paradas, a gente já tinha ideia mais ou menos de como é que funcionava o perfil de velocidade, né? Só que aqui, como eu falei para vocês naquele assunto que a gente viu, essa unidade a gente ia estudar efetivamente e determinar o perfil de velocidade, né? E a gente determina através das equações de Navier-Stokes. Então, eu não poderia, por exemplo, vir aqui e sair concluindo que aqui seria um perfil linear, por exemplo. Aqui vocês vão ver que vai dar um perfil um pouquinho diferente do linear, mais próximo de um perfil parabólico, certo? E aqui, calcular a velocidade média do escoamento, a gente também vai ver um pouquinho como é que a gente vai chegar nessa resposta aqui, né? Porque a gente sabe que para a gente calcular a velocidade média de um escoamento, né? Lembrando agora das aulas de conservação da massa, a gente precisa saber a vazão, né? A vazão do escoamento. E para saber a vazão, consequentemente, a gente tem lá aquela integral, né? De, de V vezes o dA, né? Então, a gente vai acabar utilizando, precisa aqui, nesse caso específico, do perfil de velocidade, né? Que a gente tanto aproxima aquela equação para um somatório, só que aqui, no caso, a gente vai fazer uma análise diferencial, a gente precisa considerar o perfil de velocidade e a gente quer a velocidade média do escoamento, então precisa determinar a vazão utilizando da integral, né? De V vezes dA e acabar usando posteriormente o cálculo da velocidade média através dessa vazão. E aí a gente vai ficar um pouco mais simples de resolver. Então, para começar, vamos pegar aqui um slide em branco. Esse aqui é nosso problema, tá? Nosso esquematização. As duas placas, velocidade e a distância entre elas. Notem que o que foi dado no problema foi a distância entre as placas. Em alguns casos, quando o sistema de coordenadas é especificado que está no centro das placas, aí ele pode ser que diga que a distância entre a placa e o sistema de coordenadas tem um valor especificado. Aí a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Aqui, como foi a distância entre as placas, essa distância é de 5 milímetros. Então, que até aqui estamos ok. Vamos lá, pessoal. Para a gente determinar a equação a conservação desculpa, a velocidade média, a gente vai precisar da vazão, que posteriormente a gente precisa do perfil de velocidade, né? E uma das formas de encontrar o perfil de velocidade é através das equações de Navier-Stokes, né? Essas que vocês viram nesses últimos dias, né? Então, são essas aqui. O que acontece? Aqui a gente tem basicamente uma equação em cada direção, né? Do nosso sistema de coordenadas, na direção x, direção y, direção z.
E vocês viram que num dos exercícios que vocês estudaram, o professor Douglas apresentou para vocês, a gente não utiliza todas, né? A gente acaba simplificando aqui, utilizando só uma dessas equações. Não precisa escrever todas na hora da solução. Aí, voltando aqui para o nosso problema, a gente vai analisar para onde é o nosso escoamento, né? Nosso escoamento aqui é no sentido de x. A gente pode supor isso em função dessa placa móvel aqui, certo? Então a gente vai acabar usando só a equação de x, que é essa daqui. Isso fica sendo a nossa equação para solução do nosso problema. Já que as outras duas a gente não vai ter gradiente de pressão na direção de y, não vai ter velocidade, componente de velocidade em y nem em z. Então essas duas outras equações aqui, elas se anulam por si só porque a gente não tem nenhuma dessas variáveis. Então vamos voltar para cá. Quando uma das coisas que gera muita dúvida quando a gente vai resolver essas equações de Navier-Stokes é uma equação diferencial, né? É por onde começar e por que que alguns termos se anulam e essa equação a gente simplifica e consegue resolver ela de forma prática. Aí eu vou fazer com vocês devagar aqui para a gente ir analisando esses termos. Primeira coisa, pessoal, a gente identificar aqui, a gente está analisando nossa velocidade, né? O escoamento é na direção de x, certo? Então, a gente sabe que a gravidade, né, ela atua na vertical, que nesse caso está na direção y aqui no nosso sistema de coordenadas. Então, a gente já consegue supor aqui que não existe, né, não vai existir gravidade em x. Então, esse termo aqui ele vai ser anulado. É um termo que a gente já pode cancelar e ir simplificando a nossa solução. Ah, professor, tem casos que a gravidade é considerada? Tem. Quando a gente tem alguns problemas que esse arranjo aqui, né, essas placas ou até mesmo algum tipo de escoamento específico seja na direção vertical, e aí a gente vai acabar tendo essa gravidade. Eu vou fazer com vocês depois, com mais calma, esses tipos de exercício, tá? E aí, continuando aqui a nossa análise, nosso próximo termo é o gradiente de pressão, né, da direção de x. O gradiente de pressão existe, o problema, inclusive, deu aqui um valor desse gradiente, né, de menos 60 kPa por metro. Então, a gente não pode cancelar esse gradiente de pressão. Vou até pegar aqui e anotar a informação desse gradiente que foi dado. 60 kPa por metro. Falou aqui do gradiente de pressão que foi o problema forneceu. A viscosidade, ela existe, né? A gente está tratando de um escoamento viscoso. O problema também nos deu informação dessa viscosidade para o óleo. Ah, professor, fui fazer uma questão do livro que não disse a viscosidade, mas disse o fluido. Provavelmente a questão deu informação suficiente para você pegar essa viscosidade no livro, tá? Nas tabelas termodinâmicas no final do livro. Normalmente essas informações estão lá. Viscosidade aqui eu vou colocar Pascal vezes segundo para simplificar nosso arranjo aqui do problema. E aí o que mais? Aqui a gente tem uma derivada segunda, né, aquela taxa de deformação que a gente conheceu na primeira unidade, da velocidade em relação a x, a derivada da velocidade em relação a y e a derivada da velocidade em relação a z. Então, o que é que a gente vai analisar aqui, né? A gente basicamente vai derivar o perfil de velocidade, né? Se a gente olhar essa derivada parcial, se ela vai variar em relação a x, se ela varia em relação a y, se ela varia em relação a z. Então, olhando cada um desses termos, se a gente fosse escrever aqui, por exemplo, só o perfil de velocidade, esse perfil de quando a gente analisa só o perfil, eu pergunto para vocês a velocidade nesse ponto aqui na base inferior. Ela é igual à velocidade nesse outro ponto aqui, na placa inferior? Podem responder, tá, pessoal? Se a velocidade for constante, é. Não, a gente não está falando em constância, a gente está falando se a velocidade na placa nesse ponto aqui, nessa borda aqui, por exemplo, da esquerda, é igual à velocidade na placa da direita, sabendo que essa placa é fixa. Essas velocidades são iguais?
Eu acho que é constante. As velocidades são iguais, né? Porque a placa está fixa, então ela é zero em qualquer ponto dessa placa, da placa fixa. Assim como a velocidade vai ser 0,2 metros por segundo em qualquer ponto da placa superior, né? Esse foi o princípio do não escorregamento dos fluidos que a gente viu lá na primeira unidade. Então, disso aqui, pessoal, a gente já consegue concluir o quê? Que a velocidade ela não está variando em x, concordam? Porque se ela tem o valor zero nesse ponto, nesse, então ela não está variando na direção de x. Então, até então, é, esse termo aqui, por exemplo, ó, da nossa equação de Navier-Stokes, ele vai ser anulado, já que não existe variação da velocidade em x. Porque se a gente fosse derivar, né, duas vezes, a gente ia encontrar zero, basicamente duas vezes, já que é constante. Zero aqui, zero, 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 que é 0,2, 0,2, 0,2, enfim. E assim como em qualquer ponto, no sentido de x, essa velocidade vai ser constante. Então, esse termo aqui é anulado. Conseguiram entender isso? Sim. Beleza. E aí a outra pergunta, o nosso escoamento, ele está sendo no plano, né, no plano XY. Então, todos os termos que tem Z, a gente já pode anular. A gente tá tratando do escoamento aqui no plano XY, tá certo? Então, esse termo aqui, ó, que tem Z, ele vai anular. A gente não tem componente de velocidade na direção de Z, aqui o W, né? Nem a velocidade varia em Z, então aqui também anula. Então, isso aqui já vai simplificando o nosso problema. O outro ponto é o seguinte: é, a gente vai fazer uma consideração aqui de escoamento permanente, né? Então, se a gente vai tratar de escoamento permanente, automaticamente esse termo aqui da variação com o tempo, ele também vai ser variado, certo? Desculpa, esse termo aqui também vai ser desprezado, já que não vai ter nenhuma variação com o tempo. A gente vai ver que a velocidade ela só varia em y. Por que que a velocidade varia em y? A velocidade nesse ponto é zero à medida que a gente caminha aqui na direção, no sentido positivo de y, se aproximando da placa superior, essa velocidade vai mudando. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar ao valor de 0,2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade está variando à medida que a gente varia a posição do nosso, do nosso y, no ponto que a gente está calculando essa velocidade. Então a gente pode dizer que esse u, que é a componente, né, do vetor velocidade na direção de x, ele é uma função de y. Ele vai depender de y. Então, essa derivada parcial segunda aqui a gente não pode desprezar, porque a velocidade vai variar na direção de y. Só que é o seguinte, a gente só vai ter aqui, no caso, a velocidade na direção, a componente da velocidade em x, que é o nosso u. Ou seja, o nosso v, nosso vzinho, que está aqui ó, multiplicando a derivada de u em relação a y, esse vzinho é zero, ou seja, esse termo aqui também é zero. Ah, professor, mas existe a derivada de u em relação a y? Existe, só que o componente do vetor, vzinho, ele é nulo porque não existe essa componente. A única componente do vetor velocidade que a gente vai ter nesse problema é a componente u. Por isso que esse termo aqui é anulado, esse termo aqui é anulado porque não existe w, e assim como não existe variação em z. E aí sobrou esse outro termo aqui para a gente analisar. Esse último termo, o que acontece? Aqui a gente tem a componente u, componente x da velocidade, né? Nosso uzinho. Isso aqui existe, não é diferente de zero. Só que aqui, ó, é a derivada de u em relação a x. Como a gente já viu, a velocidade, essa componente, ela não varia em x, né? A velocidade ela é constante em qualquer ponto, no mesmo ponto no sentido na direção de x. É tanto que a gente já escreveu aqui, né, que essa velocidade, esse componente, ela é função apenas de y. Então esse termo aqui também é zero. E aí, isso aqui também vai ser anulado. Aí, o que é que sobra no nosso problema, né? Sobra esse derivada segunda aqui da velocidade. Professor, Oi. esse du dt foi anulado porque a velocidade não está variando com o tempo, é? Isso. Está tratando aqui no escoamento permanente.
Então, simplificando aqui nossa equação, a gente chega basicamente nisso aqui, ó. A derivada segunda da velocidade em relação a y é igual ao gradiente de pressão. Então, toda essa equação, né, toda a equação de Navier-Stokes, quando a gente vai simplificando e vai analisando o que é que existe e o que não existe, basicamente a gente chega numa simplificação que a gente consegue resolver. Então, aqui no final das contas, pessoal, a gente tem uma equação diferencial, né? Vocês viram, né, na aula, acho que foi de segunda-feira, como é que resolve isso aqui, né? O que é que precisa, o que é que Professor, precisa. Oi. desculpa, a viscosidade também vai estar ali ou ela vai ser... Ah, perdão. Ela tá multiplicando aqui o. Eu vou passar ela dividindo para esse outro lado, já que ela multiplica. Obrigado aí pela observação. Acabei esquecendo. A gente fica com expressão desse jeito aqui. E aí, pessoal, vocês viram, né, como é que a gente resolve essa equação diferencial, né? Uma das formas que a gente aprende, principalmente quando paga equações diferenciais, é a gente integrar os dois lados da equação, né? Em respeito a uma variável que nesse nosso caso aqui, a gente vai integrar em relação a y. Outra coisa, pessoal, chamar a atenção de vocês é o seguinte: não substituir o valor dessa do gradiente de pressão nem da viscosidade aqui. Ah, professor, mas é constante, a gente substitui, calcula e fica com o número desse lado. É mais fácil de analisar o problema, fica mais agradável quando a gente olha, do que ficar vendo um gradiente de pressão propriamente dito. Pessoal, concordo com vocês, é muito mais simples a gente estar visualizando números, né, já que é constante durante a solução. Só que uma coisa que eu observei bastante quando do semestre que eu ministrei, antes previamente a esse, o que acontecia era que muitos alunos durante a solução substituíam esses valores, 60 kPa e 0,44, e esquecia disso aqui, ó, desse sinal de menos que tem aqui. Então, aí durante a solução, durante as condições de contorno que eram sendo aplicadas, ia acarretando em erro porque fez uma substituição indevida, não converteu as unidades, enfim, vários problemas que levam ao não sucesso da solução dessa questão, dos problemas de Navier-Stokes. Então, fica uma sugestão de fazer essas substituições das variáveis só no final que vocês arranjarem todo o perfil e toda a solução do problema, ok? Então, basicamente, está aqui nossa equação diferencial, né? Que a gente vai fazer é integrar uma vez. Na verdade, a gente vai integrar duas vezes, né? Porque a gente tem uma derivada segunda. Quando a gente integra isso aqui uma vez, o nosso problema ele simplifica, né? Isso aqui deixa de ser uma derivada segunda e passa a ser derivada primeira, né? Nesse caso aqui a gente já pode escrever du dy. Ele só vai depender de y, né? A gente pode trabalhar aqui com essa derivada total. Aqui é uma constante. Quando a gente integra, continua sendo uma constante, só que vai aparecer a outra constante, né? Da nossa integral. Porque a gente está fazendo a integral indefinida, tá? A gente não tem limite de integração aqui. Por isso que essa constante vai aparecer. Só que aqui a gente não resolve o nosso problema, porque a gente quer o perfil de velocidade. Então, se a gente se a gente integrar mais uma vez, essa expressão. Professor, não Oi. aparece um Y multiplicando, não? No outro Ah, lado? do outro lado. Você não integra os dois lados, não? Ah, é verdade. Desculpa, tem o Y aqui. Vai ter os dois lados porque fica do outro lado integral de
dy, que é y. Não é multiplicando a equação, não. Aí fica y multiplicando a equação e mais o C1. Não porque, deixa eu escrever aqui a integral para a gente visualizar. Tem basicamente isso daqui. A gente vai integrar os dois lados da nossa equação. Isso tudo é constante, então vai sair da integral, né? O dp Aí fica só dy. vai ficar só o dy, que é y. Vou colocar para cá a solução. Vezes y, verdade, mais, aí aqui mais C1. Sendo do y. Aqui fica a nossa resposta, integrando uma vez. Obrigado aí pela observação. Tinha acabado de esquecer isso aqui mesmo. Que vai ficar só dy, porque é integral. Isso aqui sai, né? A integral dy é y, que multiplica toda essa constante, e a gente soma mais uma constante aqui que vai aparecer, que é da integral indefinida. Aqui a gente vai ter C, estou colocando C1, porque na verdade a gente vai ter que integrar duas vezes, né? Então vamos ter basicamente duas constantes para resolver e para encontrar. Então, integrando aqui, pessoal, mais uma vez, já que a gente quer o U, o interesse é encontrar o perfil de velocidade, a gente fica isso aqui, né? Aproveitar essa expressão. A gente vai ter essa integral. E aí, calculando, a gente chega aqui, o U, né, que é o nosso perfil de velocidade, ele vai ser igual essa constante mais uma vez, então vai sair da integral, né? E fica y ao quadrado sobre 2, tá? Mais C1y mais. Então essa foi
a última expressão, né? Quando a gente integra duas vezes. A gente chega na expressão aqui do perfil de velocidade, só que a gente precisa encontrar essas duas constantes. Alguma dúvida, pessoal, desses dois passos que a gente fez? Alguma dúvida na integral? Não, professor. Então, beleza. Aí o que acontece, pessoal? Quando a gente vai aparecer aqui duas constantes, né, na nossa equação, a gente precisa encontrar essas constantes. E o que a gente utiliza para encontrar esses valores, né, são as condições de contorno do nosso problema para a gente poder solucionar. Então, deixa eu aproveitar e criar outro slide aqui. Apagar isso. Não tem nenhum problema. Vou deixar só essas duas equações que a gente obteve e o desenho do nosso problema. Nota o seguinte, o interesse aqui agora é determinar quanto que é C1 e quanto que é C2. Aí, que condições de contorno a gente pode aplicar, né? Alguma sugestão? Para a gente poder resolver isso daqui? Hein, pessoal? Vocês pagaram equações diferenciais? Alguém aqui pagou? Ou estava pagando? Professor, eu paguei na UFCG. Aqui eu fui, não consegui aproveitar a cadeira, eu vou ter que pagar de novo. Tá. Lembra o que é a condição do contorno? Para Você vai resolver o achar problema. os valores das constantes aí, para achar Isso. a equação geral. A gente vai. O uso das condições de contorno é justamente para encontrar essas constantes aqui, né? E aí, quando a gente fala em condições de contorno, pessoal, o uso dela é basicamente a gente vai substituir valores conhecidos, né, nas nossas equações para que a gente é, consiga encontrar essas constantes. E que valores são esses? Valores de y, que é uma coordenada, a gente pode substituir para qualquer valor, 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, até 5 milímetros, e os valores de quem? Ó, da velocidade, que outra variável que a gente tem informação. Só que nesse problema em específico, a gente só tem informação de dois pontos da velocidade, que é a velocidade na placa inferior e a velocidade na placa superior. Então, por exemplo, para uma condição de contorno, vou chamar aqui de condição de contorno, condição de contorno 1, né? CC1, por exemplo. Essa condição de contorno a gente vai trabalhar no ponto onde y é igual a zero, que é um dos pontos que a gente tem informação tanto do y como da velocidade, né? Então, quando o y for igual a zero, quanto é que vale a velocidade? No ponto y igual a zero, pessoal. Zero. A velocidade é zero. Então, aqui a gente sabe que nessas condições de y igual a zero, ou seja, na placa inferior, o perfil de velocidade, né? Desculpa. A componente do vetor velocidade em x é igual a zero. Então, por isso que aqui eu falei para vocês, eu costumo colocar esse sistema de coordenadas na base, porque aqui a gente fica com zero em dois termos, normalmente, né? Quando a gente tem placas fixas. Então, quando o y for zero e u for zero, a gente vai substituir esses valores nessa equação aqui, ó. Pegar essa equação, basicamente substituir aqui. Vamos. Daqui a gente substitui nessa expressão. Então aqui, onde tem o, a gente vai colocar zero. Deu P deu X, a gente vai continuar. 1 sobre mi também continua. Aqui fica zero. E aqui fica zero. A partir disso aqui, pessoal, a gente consegue concluir o quê? Que C2 vale quanto? Vale zero. A partir dessa condição de contorno, dessa primeira condição de contorno, né, a gente conclui que C2 é igual a zero. Não, toda questão, pessoal, muitas questões quando a gente faz
Isso aqui eu tô alertando porque eu já vi e a gente acaba, às vezes, ficando condicionado a querer fazer sempre assim. Algumas questões, muitas são parecidas, assim, em relação ao arranjo, né? Placas paralelas, as duas fixas, ou um imóvel e uma móvel. E quando a gente, normalmente, quando faz essa condição do contorno, normalmente encontra essa condição do contorno 2 igual a zero. Só que, de novo, normalmente. Analisem cada problema um de cada vez. Evitem fazer isso aqui no automático para evitar problema durante a solução, certo? Eu já vi demais isso aqui em questões onde a condição, essa constante 2 não era zero, só que como a gente fica tão condicionado a fazer vários problemas parecidos, e aí acaba escrevendo isso aqui rapidamente, igual a zero, e cometendo erro durante a solução, certo? Então, só um cuidado em relação a isso. Fazer com calma e analisar o problema, cada problema separadamente. Então, pronto, na primeira condição do contorno, a gente determinou que C2 vale zero. Aí, qual é a segunda condição de contorno, né? Vou chamar aqui de condição de contorno 2 agora. De novo, a gente vai para onde a gente tem informação, né? Não faz sentido a gente escolher, professor, eu quero analisar a minha condição do contorno y igual a 2,5, h sobre 2. Aí a gente não vai ter muito o que encontrar porque a gente só conhece o y. A gente não sabe quanto vale a velocidade aqui no centro do escoamento, certo? Então, não faz muito sentido a gente trabalhar onde a gente não tem informação. É sempre bom a gente escolher pontos onde a gente tem informação suficiente para resolver nosso problema. Então, considerando aqui que h seja a distância, né, entre as placas, a gente pode considerar a condição de contorno 2, y igual a h. Quando a gente faz y igual a h, quanto é que vale a velocidade? 0,2. 0,2. Vamos considerar, pessoal, esse 0,2 como usão, certo? Um valor qualquer aqui para essa velocidade que é constante. Então, chamar isso aqui de usão, tá? Para a gente não substituir nenhum valor até então, tá certo? Então, fazendo isso, substituindo essa expressão, né? Essa condição agora, de novo, nessa expressão que a gente tem aqui, a gente sabe que o uzinho vale usão. Isso aqui continua do mesmo jeito. E a gente vem para o y, né? Quanto é que vale o y? O y, nesse caso, vai ser h. H aqui também. E C2 a gente já concluiu aqui, ó, na condição do contorno 1, que C2 vale zero. Então, a gente não precisa escrever C2 aqui. Consequentemente, ao fazer o arranjo dessa equação, né? C1 vale quanto? Vai basicamente isolar C1 nesse problema, né? Então, esse termo aqui, ó, que é positivo, vai passar para o outro lado da nossa equação negativo. Fica U menos tudo isso daqui. Só que tudo isso, notem que aqui a gente tem H, ó, que está multiplicando C1. Esse H vai passar dividindo, né? Então aqui fica Uzão sobre H. E esse H sobre 2, desculpa, esse H ao quadrado a gente pode deixar simplesmente H. Então esse aqui é o valor de C1. Conseguiram perceber isso daqui? Professor, esse H que você passou agora, ele não seria dividindo tudo, não? É só o usão mesmo ou dá na mesma coisa? Não, dividi tudo. Aqui a gente tinha H ao quadrado, ó. Quando a gente divide esse termo por H, fica só H. Sim, tá H ao bom. quadrado por H fica só H, tá certo? Tá bom, obrigada. Então, substituindo agora, já que a gente encontrou as duas constantes, substituindo essas informações na nossa equação principal, que é essa daqui, a gente chega no perfil de velocidade propriamente dito. E agora aqui a gente nota que esse perfil de velocidade não é um perfil linear, né? É um perfil parabólico. Ele vai variar aqui com o quadrado da posição. O valor de C1, ó, aqui, e multiplicar y, lembrando que y é uma variável que a gente vai utilizar para determinar a velocidade em um determinado ponto. Então, se a gente quiser saber isso aqui, no fundo, a gente tem uma função. Então, se a gente quiser saber a velocidade no ponto y igual a 1 milímetro, é só substituir
y por 1 milímetro, e a gente vai ter o valor dessa velocidade. Então, com essa informação aqui, a gente consegue calcular a velocidade de qualquer ponto ao longo desse escoamento entre essas duas placas, certo? O que é que dá para fazer ainda nessa expressão, né? É simplificar. Que a gente tem termos comuns, né, em ambos os termos dessa equação. Então a gente pode simplificar isso daqui. A gente fica com del P del X, que multiplica 1 sobre μ. Simplificando. Vou colocar aqui um parêntese. Vamos ficar com y. Y sobre 2 menos h sobre 2 vezes y. Tudo isso mais u sobre h. Então, isso aqui é o nosso perfil de velocidade simplificado, já que a gente tem o termo de gradiente de pressão e viscosidade comum, né? Em ambos esses termos da nossa equação, a gente consegue simplificar dessa forma aqui. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Ou estamos bem? Podemos prosseguir, pessoal? Pera aí, só um instante, professor. Foi meio ligeiro aqui que consegui acompanhar o raciocínio, não. Tá, só no final você está dizendo nessa parte aqui? É, Tá, só voltando. O que é que a gente fez aqui, né? A gente encontrou os valores da constante, C2 e C1, certo? E substituímos nessa expressão aqui principal que a gente tem do perfil. O valor de C1 é Uzão sobre H menos del P del X vezes 1 sobre μ vezes H sobre 2, tudo isso vezes Y. Lembrando que a gente está substituindo aqui, ó. Então, tudo isso vezes Y. E o valor de C2 a gente viu que é zero, então não precisa escrever. Aí, o que é que eu fiz depois? Eu só simplifiquei. Eu peguei os termos que a gente tem em comum, que é o del P del X vezes 1 sobre μ, e fiz a separação, né? Deixei aqui o y ao quadrado sobre 2, porque ele está multiplicando nesse termo, e menos h vezes y sobre 2, que é esse termo aqui. E aqui fica Uzão sobre h vezes y. A gente finaliza o perfil de velocidade. Aqui ele está de forma simplificada. Notem que aqui a gente poderia substituir, né, del P del X, μ, o valor de h, o valor de u. Só que como eu falei para vocês, é interessante a gente deixar a expressão dessa forma para evitar qualquer tipo de problema com erro de sinal, tá certo? Ou de conversão. show, obrigado, professor. Então, até aqui, pessoal, a gente não resolveu metade do problema, tá certo? Foi só para a gente encontrar aqui o perfil de velocidade. O que a gente precisa mesmo é da vazão, né? O problema está pedindo aqui para a gente calcular. Primeiro, a vazão volumétrica por unidade de comprimento, né? E a velocidade máxima. Antes da gente ir para a velocidade máxima, a gente vai encontrar aqui a vazão volumétrica por unidade de comprimento. O que é isso, né, pessoal? Que é essa vazão volumétrica por unidade de comprimento. A gente viu que vazão, né, o nosso Q, é dado, né? Isso aí a gente viu lá em conservação da massa. Essa vazão Q ela é dada pela integral, basicamente, de V dA. Não é isso? E aí o que acontece? Basicamente, em quase todos os problemas que a gente resolveu, a gente tratou a velocidade como uma velocidade média, né? A gente tinha uma velocidade constante ao longo de todo o escoamento e esse integral se transformava num somatório. Só que aqui a gente tem um perfil de velocidade propriamente dito, que a gente calculou esse perfil de velocidade. Então, a gente não vai utilizar esse somatório, né? A gente vai acabar utilizando essa integral aqui. Vou até colocar um U aqui, para a gente não... Aqui é onde a gente tem esse V igual a U. Só que a gente quer vazão por unidade de comprimento, né? Porque esse dA, se a gente se a gente fosse dizer quem é dA no final das contas,
deixar tudo isso igual. O dA ele nada mais é do que a largura da placa, né? Vezes a altura, que é o que realmente varia, que é o nosso dy. A largura é constante, a largura da placa, né? O dy é que a gente pode variar, que é a altura que a gente pode variar para determinar a, a vazão e onde a gente faz todo o cálculo para calcular essa vazão em função da velocidade, né? Então, essa largura aqui é o comprimento que a gente está interessado, que a gente, no final das contas, não precisa saber. Por quê? Porque a gente pode passar de isso aqui é constante, esse comprimento. Então, essa integral aqui fica igual, a gente vai ter o b, e a gente fica com a integral de u dy. Esse b, por sua vez, ele pode passar dividindo essa nossa expressão, e a gente fica com a seguinte equação. E sobre b, a vazão, aqui a gente tem a vazão volumétrica por unidade de comprimento. A gente pode chamar isso aí de Qzinho, certo? Dizer que vazão por unidade de comprimento é igual a esse Qzinho, que é igual à integral aqui, a integral de u dy. Então, para a gente calcular a vazão por unidade de comprimento, a gente só precisa, me trollando, ó. Vou ver tudo de novo. A gente só precisa integrar o perfil de velocidade em relação a y. E aí a gente tem informação dessa vazão volumétrica por unidade de comprimento, que é esse Qzinho aqui que a gente quer. Por isso, normalmente, pessoal, os problemas eles não dão informação de quanto que é a largura das placas. Porque no fundo, vocês vão ver, na medida que resolvem outros tipos de problema, a gente não precisa saber essa largura. Ela por si só se anula nas nossas equações e a gente consegue determinar as velocidades sem precisar saber essa largura, tá certo? Então fica aqui a forma da gente encontrar essa vazão por unidade de comprimento. Aí agora, substituindo, né, o que nossos termos, a gente fica com a integral. Agora a gente vai ter uma integral definida, né, porque a gente sabe os limites de integração, a gente sabe de onde para onde a gente vai integrar, que é de 0 até a h. A gente quer a vazão ao longo de todo o canal, em toda a separação das placas. E vamos pegar aqui a nossa equação do perfil de velocidade. A gente fica com essa pequena integral aqui para resolver, né? Aqui a gente pode fazer uma separação, né? A integral da soma é a soma das integrais, para simplificar nossa solução. Aqui a gente fica basicamente com duas integrais, né? Que a gente depois aqui também poderia fazer a diferença aqui e tudo tal, mas nesse caso acho que não precisa. A gente acaba tendo mais trabalho separando e dá para resolver direto, porque não é uma integral tão complicada de resolver, né? Então, mais uma vez, isso aqui é constante. Opa, isso aqui sai a integral. E a gente vai ter a integral aqui de y ao quadrado sobre 2. Quanto é que vale essa integral? Lembram?
y ao cubo sobre 6, ou tira um meio para fora da integral e fica y ao cubo sobre 3. A gente vai ter y ao cubo, né, sobre 3 que multiplica 2, então vai ficar y ao cubo sobre 6, né? No final das contas, nessa nossa integral aqui. Então, deixa eu só arrumar aqui esse nosso... para gente deixar os limites de integração e ficar parecido com o que a gente está acostumado a resolver. Vai ficar y ao cubo sobre 6, né? Que vai ficar 3 embaixo, que multiplica 2, fica 6. Isso aqui, menos h sobre 2 se repete, né? Que é constante. Vezes a integral de y é y ao quadrado, né? Vai ter y ao quadrado. E vai ter 2 aqui embaixo de novo. Então, isso aqui a gente pode substituir por 4. Tudo isso no limite de 0 a h. Essa foi a nossa primeira integral que a gente resolveu. A segunda, a gente vai ter usão sobre h vezes a integral, aqui agora simplificou, né? Integral de, simplesmente de y, né? Que é y ao quadrado. 2. Isso aqui nos limites de 0 a h. Tudo bem, pessoal? Resolvendo isso daqui, a gente vai ficar com o seguinte. A gente não vai substituir nada agora. Que multiplica. Aqui, o zero a gente não precisa substituir, né? Porque vai ficar 0 ao cubo sobre 6, menos h vezes 0 ao quadrado. Então, tudo isso é 0. Aqui também vai dar 0, então a gente só precisa escrever o termo em função do h. Que fica h ao cubo sobre 6, menos h vezes h ao quadrado, continua h ao cubo, né? Só que agora sobre 4. Mais o sobre h vezes aqui, substituindo y por h, a gente fica com h ao quadrado sobre 2. Consequentemente, quando a gente resolve aqui, né, esse h ele vai sumir, né? Dessa nossa... vai anular com isso aqui, porque aqui a gente tem uma multiplicação, então, fazendo esse arranjo, aqui a gente fica com h ao cubo sobre 6 menos h ao cubo sobre 4, né? A gente precisa resolver essa soma de fração aqui, né? Como é que fica, pessoal? Essa subtração de fração. Esses nossos termos. Quando é que fica aqui no denominador? Para a gente resolver. Vamos resolver com calma. Pode deixar 24, né? Aqui fica 24 dividido por 6 dá 4. Então, 4h ao cubo menos 6h ao cubo. E aqui, esse h ao quadrado se anula com esse h aqui, tudo isso fica usão. Continuando aqui, nossa solução. Nota que a gente está fazendo bem pausado todos os passos, certo? Isso aqui vocês podem fazer depois. Muita coisa aqui dá para a gente passar alguns passos e resolver mais rápido, certo? Mas como a ideia é a gente fazer tudo
devagar para não gerar nenhum problema. A gente está fazendo dessa forma. Aqui a gente vai ficar com 4h ao cubo menos 6h ao cubo, né? Isso aqui vai dar menos 2h ao cubo. Então, esse menos eu vou escrever aqui na frente da nossa equação, tá certo? E aqui a gente fica com, efetivamente, h ao cubo sobre 24. Desculpa, a gente vai ter 2h ao cubo sobre 24. Por sua vez, né, isso aqui vai ficar 1 sobre 12, né? H ao cubo sobre 12. Mais esse último termo. Então, para resolver, para encontrar, né, a vazão por unidade de comprimento, o nosso Qzinho, pode substituir agora o valor da diferencial de pressão. Isso eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Para a gente não poder fazer o restante do nosso problema. Então, del P del X, notem que del P del X é um valor negativo, menos 60 kPa, por isso que eu alertei da gente fazer a substituição só depois, porque a gente tem um menos aqui que é da própria fórmula, então esse menos com menos vão se anular, né? Então efetivamente a gente vai ter um valor positivo aqui para essa vazão, certo? 1 sobre mi a gente conhece, H a gente conhece, Uzão a gente conhece, e a gente obtém o valor dessa vazão volumétrica, certo, pessoal? Tudo bem? Ou ficou alguma dúvida aqui no meio desse passo a passo da solução do nosso problema? Acho que tá Alguma ok. dúvida, pessoal? Alguma dúvida? A gente pode prosseguir para o restante da solução. Ainda não acabamos. Então, beleza. Nota que muita coisa que a gente fez, pessoal, foi operações algébricas, tá? Voltando muito aqui para o que a gente já sabe, né? De resolver integral. As integrais não são integrais complicadas, são integrais simples de se resolver. E aqui a gente vai ter um trabalhinho para fazer substituição e resolver essa equação, né? Isso aqui vocês podem fazer depois. E aí, para calcular, pessoal, a velocidade máxima, que é o que está sendo pedido também no nosso problema, a vazão a gente já viu que pode encontrar através dessa equação aqui. O caso da velocidade máxima, a gente precisa saber o ponto onde a velocidade é máxima, certo? A gente precisa saber esse ponto aí. Como é que a gente sabe? Isso aí a gente viu na primeira unidade, né? Como é que a gente sabe o ponto onde a velocidade é máxima num escoamento viscoso? Lembra, pessoal? Onde você vai ter a altura, a maior altura? Não. A velocidade é máxima quando a gente não tem influência do quê? Mas aqui a gente precisa determinar o ponto, né, o valor de y, onde a gente vai obter esse valor máximo aqui da velocidade, certo? É o nosso interesse. Para que a gente tenha a velocidade máxima, o que é que significa? Em termos de, vamos relembrar de tensão de cisalhamento, né? Força tangencial, para a gente ter velocidade máxima. Qual a condição? Para a gente obter, pessoal, velocidade máxima, a gente precisa ter igual a um efeito, o efeito viscoso, para a gente ter velocidade máxima, o efeito viscoso ele precisa ser nulo, né? Ele precisa estar desconsiderado, ou seja, a gente não tem ação
das tensões de cisalhamento que ocorrem durante o escoamento. Se a gente não tem ação da tensão de cisalhamento, a gente não pode desprezar a viscosidade, né? Porque a viscosidade é uma constante, é uma propriedade do fluido. Então, para que a gente não tenha tensão de cisalhamento, no caso do escoamento viscoso, a taxa de deformação ela deve ser igual a zero. Então, o- quando a gente tem taxa de deformação igual a zero, basicamente a gente tem velocidade máxima, um ponto onde a velocidade é máxima, certo? Então, se a gente lembrar aqui, ó, quando a gente fez a primeira integral, a gente chegou na expressão aqui do du dy. Isso aqui é a nossa taxa de deformação. Então, se a gente quiser saber onde o ponto onde a velocidade é máxima, a gente basicamente iguala isso aqui igual a zero, certo? Essa nossa derivada aqui, né, a taxa de deformação. Porque a gente viu lá que a tensão de cisalhamento, né, viscosidade vezes du dy, e quando a gente tem tensão de cisalhamento igual a zero, basicamente a gente tem a condição de velocidade máxima do nosso escoamento. Aqui a gente vai substituir o valor de C1, porque a gente encontrou efetivamente essa resposta, né? C1 vale tudo isso. A gente faz essa substituição aqui. Aqui nossa expressão, a gente ter, mais uma vez, né? Velocidade máxima, isso aqui tem que ser igual a zero. Notem aqui o seguinte, a única variável que a gente vai ter é o y, porque isso aqui é constante, né? A gente vai conseguir determinar esse valor. Então, isolando o y nessa expressão, tudo isso aqui vai passar para o outro lado, né? Isso aqui é um termo positivo, negativo, desculpa, então vem para esse lado da equação positivo. Esse termo aqui que é positivo vai passar negativo. E esse termo que está multiplicando vai passar dividindo tudo isso daqui. Lembrando que aqui a gente tem uma condição, né, de ser igual a zero. Então vamos lá. Para a gente saber o ponto, mais uma vez, esse termo aqui que vai passar dividindo, a gente tem uma divisão aqui, ó. Vou falar aqui o valor de C1. Beleza. Que divide tudo isso daqui também. Concordam? Se a gente isolar o y, que é o que a gente está interessado, a gente chega nessa expressão. Sim ou não, pessoal? Né, professor? Então, beleza. Dessa expressão aqui, mais uma vez, é muito. Se a gente tivesse só números aqui, seria mais fácil a gente resolver e de visualizar, né? Mas, mantendo o padrão que a gente fez, esse termo aqui vai se anular com esse, certo? Então, aqui a gente fica com H sobre 2 menos toda essa expressão que a gente conhece. Substituindo esses valores de H, de Uzão, do del P, del X e do Mi, a gente obtém o valor de Y, onde a velocidade é máxima. Com esse valor aqui, com esse valor de Y, a gente vai substituir nessa expressão e vai encontrar o ponto de velocidade máxima. Vou até chamar aqui, ó, de Y. Será que um Y máximo? Um Y de velocidade máxima. A gente vai obter o valor de Y.
E para encontrar a velocidade máxima posteriormente, a gente vai substituir nessa expressão aqui. O U de y máximo. E aí vocês encontram o valor dessa velocidade máxima do escoamento. Vai substituir esse y aqui. Onde tem y vai ser o máximo, o y de u máximo, e vocês vão obter essa resposta. Tá certo, pessoal? Tirando a parte trabalhosa matemática, alguma dúvida do que a gente fez? Professor, eu só não entendi o passo final aí, saindo da resposta do h sobre 2 menos u sobre h dividido por del P del x 1 sobre mim, e esse passo final, não entendi esse passo final. Tá, vamos lá. Só recapitulando. Por que que a gente fez isso aqui, né? Porque a gente quer saber, a gente não sabe, né? Teoricamente, a gente não sabe o ponto onde a velocidade é máxima desse escoamento. A gente sabe que a velocidade aqui é zero, que a velocidade na placa móvel é 0,2. A gente não sabe efetivamente se essa velocidade aqui é a velocidade máxima, 0,2. A gente não pode assumir isso, certo? Até porque a gente tem um perfil aqui parabólico, né? Um perfil de velocidade parabólico. Então a gente precisa determinar, primeiro, determinar o ponto onde a velocidade é máxima. Que ponto é esse? O ponto onde a velocidade é máxima é o ponto onde a gente tem efeito viscoso nulo, né? Ou seja, a gente não tem taxa de deformação do fluido. E a taxa de deformação, a expressão da taxa de deformação a gente tem aqui, ó. Porque foi a primeira coisa que a gente determinou. Quando a gente integra a primeira vez, a gente obtém a taxa de deformação. Quando a gente integra a segunda vez, a nossa equação, a gente obtém o perfil de velocidade, certo? Então, para a gente saber o ponto de velocidade máxima, a gente vai igualar a expressão de taxa de deformação que a gente obteve, igualar a zero. Só que aqui, o que a gente fez? Pegou a informação e substituiu o valor de C1, que a gente encontrou a partir das condições de contorno. Substituindo o valor de C1 aqui na expressão da taxa de deformação, a gente chega nessa equação aqui, ó. E o que foi feito foi igualar a zero, porque a gente quer saber justamente, a gente não está interessado na taxa de deformação, a gente quer a velocidade máxima. Então, taxa de deformação é igual a zero. Fazendo isso, a gente isolou aqui o y, que eu chamei de y de u máximo para a gente poder ficar mais claro aqui essa substituição, certo? Mas vocês poderiam deixar y aqui sem problema nenhum. Isolando o y, esse termo aqui que é negativo, ele vai passar para o outro lado da equação positivo, esse que é positivo passa negativo, e tudo isso vai dividir por del P del x vezes 1 sobre μ, né? Do jeito que está aqui. Então, isso aqui é igual a isso, vão se anular, resta h sobre 2, e a gente fica com esse outro lado da expressão. Aí, resolvendo isso daqui, vocês vão obter o valor onde o y é máximo. Notem que esse valor ele tem que estar entre 0 e 5 milímetros. Se encontrar alguma resposta diferente disso, alguma coisa está errada nessa expressão aqui, certo? Aí, se vocês encontrarem alguma coisa desse tipo, vocês podem me comunicar que eu revejo isso aqui para saber se tem algum erro um erro algébrico que a gente fez. Aí, com esse valor de y que a gente obteve, substitui na expressão da velocidade e vai obter a velocidade máxima, que é o que o problema está pedindo efetivamente no final. Tá certo? Ah, entendi. Foi substituir o valor de y Entendeu? na velocidade de u, entendi. Pessoal, isso aqui eu vou deixar vou colocar no cigarro, tá? Esse exercício resolvido. Esse slide, ele já tá no cigarro, que eu resolvi essa questão aqui com vocês semana passada. Então, o que eu vou fazer é basicamente só colocar isso aqui separado, para não misturar tanta coisa, e deixar isso aqui, se vocês tentarem resolver, é bem parecido com esse que a gente fez. A diferença é que aqui está sendo pedido a vazão por unidade de comprimento, que foi exatamente o que a gente fez anteriormente, e a velocidade máxima também. Ah, não, esse aqui, inclusive... Não, esse é outro problema. Então,
Então, a mesma coisa. A diferença é que esse aqui, a gente tem duas placas fixas. A gente não tem duas placas móveis. Então, a solução se torna até um pouco mais simples. Tá certo? O que muda é que isso aqui vai ser fixo. Aí, na condição de contorno, quando vocês forem fazer, aqui velocidade é y igual a zero, velocidade zero. E para esse problema, quando y for igual a h, a velocidade também é zero. E a condição de contorno fica mais fácil de resolver. Tá bom? Mas no final vai fazer exatamente a mesma coisa. Aí tentem fazer e podem entrar em contato comigo para ver o que vocês obtiveram, né? Eu vou resolver essa questão aqui durante a noite, tá? E aí, caso vocês queiram também participar da aula da noite, eu vou resolver essa questão. Ficou alguma dúvida aqui? Foi um pouco trabalhoso, né? Tudo isso que a gente fez. Mas deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Deu, professor. Beleza. Então, pessoal, hoje, só lembrando, né? Hoje à tarde a professora Camila vai dar aula, né, professora? Não tô mentindo, né? Graças a professora Camila vai dar aula. E Pode à noite a deixar. gente volta também com exercício, tá? A partir de agora a gente só tem exercício até a nossa avaliação. Quer comentar alguma coisa, professora? Não, é só que eu faço um pouco diferente as minhas resoluções, mas é mesma coisa, né? Acaba chegando É, no mesmo resultado no a final. mesma. Isso. Mas eu sempre parto primeiro da equação da continuidade para ficar escrito o que é que eu preciso cortar, Uhum, e aí depois é que eu parto para as equações de conservação do momento, e aí eu sinto mais confiança nos cortes, né? Eu sim. faço esse procedimento porque eu acho muito difícil, às vezes o pessoal acha difícil de saber entender, né? Visualizar o problema, o que é que realmente pode cortar, o que é que não Uhum. pode cortar. É. É É um pouco diferente essa parte inicial. Mas uma, depois que a gente começa, né? é, Flui, é uma- não é resultado. e é uma das coisas que gera mais dúvidas é justamente esses cortes, né? Nessas equações de Navier-Stokes. Quando a gente vê a primeira vez, tem esse primeiro contato, é o que realmente fica com mais dúvidas. Então, é até interessante, pessoal, vocês verem a forma também que a professora Camila resolve, porque pode ser que se adeque mais a vocês, se adaptem melhor e fique mais fácil durante a solução, tá? Então, a gente fica com basicamente essas duas formas. Eu acho que o professor Douglas resolve como eu resolvo, que eu aprendi com ele. Mas fica a critério de vocês. O ideal é que vocês estudem, pratiquem a melhor forma que vocês conseguem resolver, né? O que vocês acham mais prático de solucionar e resolver os problemas, tá bom? A E gente as acaba três tendo que estamos praticar aí. mesmo. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje a gente fica por aqui. A gente se vê às 7 horas, quem for participar de novo. E tem o encontro de vocês a partir de hoje, né? A professora Camila está de volta nas aulas da tarde. Tá certo, pessoal? Você no final, Tony? Pode ser, professora. Pode ser. Valeu, bom dia. Valeu, Matheus. Bom dia. Tchau, tchau.